Pessoal, essa é a segunda parte da aula de aço para concreto armado. Vamos focar basicamente os vergalhões, os fios e vergalhões para concreto armado. E por que concreto armado? Porque se for um concreto simples, como no caso dessa viga, que é uma viga bem apoiada com carregamento distribuído na sua parte superior, nós vamos ter uma tensão de compressão gerada na parte superior e uma tensão de tração gerada na parte inferior. Essa é a parte crítica, porque o concreto, obviamente, acaba apresentando uma resistência à tração bem menor do que a resistência à compressão, e com toda certeza a viga vai falhar por tração nessa parte inferior e vai ter uma ruptura catastrófica, uma ruptura frágil, porque o concreto tem um comportamento frágil. Então nós inserimos uma barra de aço aqui na parte de baixo, onde os esforços de tração são os principais. Com o carregamento da viga, nós vamos ter uma mudança do estado de tensões. Primeiro, a barra de aço, que tem um módulo de elasticidade elevado, em torno de 210 gigapascal, vai assumir uma tensão nessa parte inferior, diminuindo a tensão de tração na parte inferior. À medida que a viga vai sendo carregada e se deformando, vamos atingindo o limite elástico do concreto e vão aparecendo fissuras. Só que nesse caso, a barra de aço absorve essa tensão, transferindo a tensão pelas fissuras e fazendo com que o concreto assuma uma tensão de compressão na sua parte superior. Então, quando a gente coloca o aço no concreto armado, nós acabamos tendo o duplo benefício de aumentar a capacidade resistente do elemento estrutural e também nós conseguimos dutilizar a estrutura, evitando o comportamento frágil. Então, no caso de comparação do concreto com o aço, vale ressaltar que o concreto tem uma pequena resistência à compressão, com pequena capacidade de deformação pós-carga máxima. E a gente, no projeto de estruturas de concreto armado, até ignoramos a resistência à tração, que é apenas 10% da sua resistência à compressão. Já o aço tem uma resistência à compressão que é bem maior do que a resistência do concreto. A resistência do concreto é cerca de 10%, até menos de 10% da resistência à compressão do aço. Ou seja, a resistência à tração do concreto é cerca de 1% da resistência à tração do aço também. Por quê? O aço se comporta muito bem tanto na compressão como na tração, e por essa forma que a gente acaba tirando proveito do seu comportamento. Além disso, ele apresenta dutilidade, ou seja, quando ele tem ruptura, ele tem deformações plásticas grandes nessa região de ruptura, e essa dutilização dada aqui por um patamar de escoamento é que vai acabar conferindo a dutilidade para a estrutura final. Então, comparando o concreto com o aço tem um comportamento dútil, enquanto o concreto tem um comportamento frágil. A resistência à tração do concreto é baixa, sendo considerada nula para o dimensionamento padrão, enquanto que a resistência à tração do aço é alta e compensa esse ponto fraco, digamos assim, do concreto. Então a resistência do concreto, no geral, é abaixo de 100 megapascal a compressão, e do aço, com toda certeza, vai estar superior a 250 megapascal na tração. Além disso, existe uma diferença muito grande na capacidade de deformação por consideração do projeto. O concreto tem uma deformação na compressão de cerca de 0,35%, enquanto que o aço 1%, ou seja, ele apresenta uma grande capacidade de deformação, o que garante uma segurança maior para a estrutura. Além disso, o módulo de elasticidade do concreto também é bem menor do que o módulo de elasticidade do aço, o que faz que no carregamento do elemento estrutural, onde as deformações são praticamente compatibilizadas, ou seja, numa seção a superfície plana vai continuar plana, então as deformações impostas para o concreto são as mesmas impostas para o aço. Então, para um nível de módulo de elasticidade bem maior, que é o caso aqui do aço, que tem 7 vezes mais módulo de elasticidade do que o concreto, ele vai assumir uma tensão bem maior do que o concreto para o mesmo nível de deformação. Por outro lado, o concreto tem uma excelente capacidade de resistência à ação da água, e essa capacidade resistente acaba sendo uma vantagem gigante nas aplicações estruturais, dado que o aço não tem essa capacidade de resistir à ação da água, sofre corrosão eletrolítica. A vantagem é que o aço dentro do concreto acaba se apassivando, garantindo uma proteção, e o conjunto acaba tendo uma durabilidade maior. Em termos de manutenção, o concreto exige baixa manutenção, quando a estrutura é só de
concreto, enquanto que o aço, se for uma estrutura de aço, como o comentado anteriormente do viaduto de Santa Efigênia, ele tem que ser pintado constantemente, senão ele vai acabar se deteriorando rapidamente. Nós temos como classificação do aço para concreto armado as barras CA25 e CA50 e os fios CA60. O CA é a designação de aço destinado a concreto armado. 25, 50 e 60 são os valores característicos da resistência de escoamento dado em quilograma-força por milímetro quadrado, o que corresponderia a 250, 500 e 600 megapascal. As barras e fios de aço têm uma norma específica, NBR 7480, que define que as barras têm que ter um diâmetro superior a 6,3 mm e obtidas por laminação a quente, enquanto que os fios têm um diâmetro inferior a 10 mm e obtido por trefilação, ou seja, os fios são aços encruados. Para cada uma dessas categorias, nós temos uma tabela onde são avaliadas as tolerâncias dimensionais, e isso é dado pelo diâmetro nominal e a respectiva massa nominal. Então, no caso de uma barra de aço com 8 milímetros, a massa de 1 metro, uma barra de 1 metro de 8 milímetros teria que ser 0,395 quilos, o que, digamos, corresponderia ao valor exato. Só que a norma permite uma tolerância de 7% para cima ou para baixo nesse valor. À medida que o diâmetro da barra aumenta, essa tolerância diminui, porque isso, obviamente, se a tolerância fosse maior, significaria uma grande variação da dimensão e há uma facilidade de controle disso nas condições de produção. Para as barras de aço CA50, a tensão de escoamento mínima é 500 megapascal, a tensão de ruptura, ultrapassando os 500 megapascal, deve ter essa ultrapassagem em no mínimo 8%, ou seja, a tensão última do aço no ensaio de tração tem que ser pelo menos 1,08 vezes a tensão de escoamento, nesse caso a mínima 500 megapascal. E o alongamento em 10 diâmetros, que é uma medida da dutilidade, da capacidade de deformação plástica pós-ruptura, tem que ser no mínimo 8%. Além disso, esses aços são também submetidos a um ensaio de dobramento com um pino, um dobramento a 180 graus. Para os diâmetros menores do que 16 milímetros, o diâmetro do pino é 3 vezes o diâmetro. Para diâmetros maiores, de 20 a 40, o diâmetro do pino de dobramento é 6 vezes o diâmetro nominal. Seja lá qual for a situação, né, o controle do aço, especialmente a tensão de escoamento, tem que ser feito através de uma parametrização estatística, ou pelo menos com a utilização de estimadores. Que estimadores? Esse aqui que está indicado aqui embaixo, que é muito similar aos estimadores utilizados para o controle da resistência característica da madeira, dos blocos, para a alvenaria estrutural e mesmo para o concreto. Nesse caso, se utilizam 3 valores quando a amostra é de 6 elementos ou 6 quando a amostra é de 12 elementos. São os 3 e 6 valores inferiores, ou seja, a metade inferior. É um estimador interessante para controle especialmente de defeitos. Quando o sistema é bem homogêneo, normalmente não tem problema nenhum em aprovar o aço. E para melhor entender esse estimador e como ele é aplicado, serão feitos exercícios em aula. No caso do aço, do fio de aço encruado, o CA60, nós temos uma especificação muito similar, com tolerâncias dimensionais da massa linear, que nesse caso é uniforme em 6%, a tensão mínima de escoamento é 600 MPa, também controlada pelo mesmo estimador, e o limite de resistência mínima é 660 MPa. Uma das diferenças em relação ao aço CA50 é que o alongamento em 10 diâmetros mínimo é de 5%, ao contrário dos 8% exigido para as barras de aço CA50. E a relação de tensão de ruptura para tensão de escoamento é menor, é 1,05. No caso do aço para concreto armado laminado, o CA50, era 1,08. E o pino para dobramento do aço é de 5 vezes o diâmetro. Por que tudo isso? Porque o aço tem uma menor exigência de alongamento em 10 diâmetros e um pino maior, porque ele já teve consumido as suas deformações plásticas pelo encruamento durante o seu processo de produção.
E essas grandezas todas são verificados pelo ensaio normalizado em BR-6152, que é o ensaio de tração direta, onde nós executamos o ensaio num corpo de prova de aço que é tracionado continuamente até a sua ruptura. Nesse caso, nós levantamos a curva de tensão por deformação para determinar a tensão de escoamento e a tensão de ruptura. Após a realização do ensaio, é medido alongamento em 10 diâmetros, que é verificado nessa região próxima da seção de ruptura e que também iremos ver com mais detalhes nos exercícios em aula. O aço CA50 ou mesmo CA25, durante o ensaio de tração, apresenta normalmente um patamar de escoamento. Então, a determinação da tensão de escoamento é relativamente fácil, que é justamente verificar qual que é a tensão onde existe um aumento da deformação do material sem aumento da tensão aplicada. Na verdade, sem aumento da carga aplicada, vamos ter uma grande deformação plástica, que é o que a gente chama de patamar de escoamento. Ao final do patamar de escoamento, o aço acaba se encruando, ele acaba aumentando a capacidade resistente até chegar à carga máxima, que é a tensão de ruptura. Lembre-se que no caso do CA50, essa tensão de ruptura tem que ser 1,08 vezes a tensão de escoamento no mínimo. Aquele aço ele pode vir a ser encruado. O que é o aço encruado? É simplesmente impor uma deformação mecânica, consumir a deformação plástica do material ainda a frio, sem capacidade de reacomodação da estrutura cristalina. Com isso, com a aplicação desses esforços mecânicos e até um aquecimento rápido e retorno, nós vamos ter uma alteração da estrutura cristalina, principalmente no que se refere ao tamanho dos grãos. Com isso, nós vamos ter um aumento da capacidade resistente do material, ou seja, aumentamos a resistência mecânica e a dureza, e diminuímos a dutilidade, estricção e alongamento, e por isso que exigimos 5% de alongamento no mínimo para o CA60, ao contrário de 8% para o CA50. Esse nível de tensão interna gerado pelo encruamento também reduz a resistência à corrosão, e um ponto extremamente importante é que é um processo reversível, ou seja, se nós aquecermos e mantermos a temperatura do material acima da zona crítica de recristalização, nós necessariamente vamos ter um retorno do comportamento do material à condição original, ou seja, ele volta a ter patamar de escoamento, ele aumenta a capacidade de deformação, e isso pode ser muito crítico no caso específico de um incêndio. Então, como é que acontece esse ganho da tensão de escoamento com o encruamento, que é o essencial, que é esse aumento do limite elástico, que é a tensão de referência do ponto de vista estrutural. Então, se nós tivermos um aço laminado normal, nós tracionaríamos, ultrapassando o patamar de escoamento, até aquela região onde tem um ganho de resistência. Nesse momento, por exemplo, a gente pode soltar o aço. Ou seja, tem uma tensão de escoamento inicial associada ao patamar de escoamento, nós soltamos. Quando recarregarmos, a tensão de escoamento, o limite elástico sobe, porque nós já consumimos essa deformação plástica. E com isso nós vamos ter uma nova tensão de escoamento, que é uma tensão de escoamento convencional, associada a 0,2% de deformação plástica e que é maior do que a tensão de escoamento original. Então isso é quase como, entre aspas, um doping do aço. Nós temos a mesma estrutura que, com um esforço mecânico, a gente acaba ampliando a capacidade de deformação, de resistir a uma tensão sem deformação plástica, ou seja, aumentamos a capacidade elástica do material, e com toda certeza isso vai reduzir a seção de aço durante o dimensionamento da estrutura. É claro que esse aumento da tensão de escoamento não tem um aumento da resistência final proporcional. Então, a distância da tensão de escoamento inicial para a tensão de ruptura do aço laminado acaba diminuindo quando o aço é encruado. No caso dos aços encruados, a gente determina a tensão de escoamento através de uma deformação plástica de 0,2%, que é como traçar aqui uma linha paralela ao trecho elástico, onde cruzou com o gráfico de tensão por deformação, nós encontramos a primeira tensão de escoamento. É como se nós tracionássemos até esse ponto e, quando soltasse, ficasse uma deformação plástica de 0,2%. Ou 0,5% de deformação total, ou seja, como se a gente tracionasse até esse ponto, soltasse
ou nesse ponto atingisse 0,5% de deformação total. Por isso que subimos uma vertical. No geral, prevalece o 0,2% para a determinação dessa tensão de escoamento convencional. É um padrão estabelecido para essa determinação, dado que o aço não apresenta, nesse caso, patamar de escoamento muito claro. Outro problema de obra que tem que ser considerado no processo é o dobramento para a montagem das armaduras, o que normalmente é feito manualmente ou por equipamentos, gerando dobras para a produção de estribos, como acontece aqui nesse exemplo da figura. Para representar essa capacidade de deformação plástica no controle do aço, se faz um ensaio de dobramento a 180 graus com pinos que têm diâmetros padrão, conforme o indicado na tabela anterior. Então, se faz um dobramento até o aço, fazendo aqui uma dobra de 180 graus, não pode ocorrer ruptura ou fissuração na zona tracionada, aqui externa. Representa de fato os esforços de montagem, do dobramento do aço. Tanto para aço laminado como trefilado é obrigatório fazer esse tipo de ensaio, sendo que o aço trefilado tem uma tolerância maior, porque obviamente ele já teve, durante o processo de produção, uma parte da sua capacidade de deformação plástica consumida. Portanto, a capacidade de dobramento dele é menor. O diâmetro do pino varia conforme o diâmetro da barra ou conforme a resistência do aço, se é um aço encruado, que pode reduzir. E a aceitação ou rejeição dos lotes de aço vai acontecer por isenção de defeitos dentro das tolerâncias, em conformidade com os requisitos de desempenho avaliados pelo ensaio de tração e dobramento, e caso tenha uma rejeição, uma reprovação do lote, se pode fazer uma contraprova com uma nova amostra. Se se mantiver a rejeição, o lote tem que ser rejeitado e não pode ser aplicado como material estrutural.